Eu tava pensando, será que é fácil pra gente tentar derrubar uma parede, um muro assim? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Caso você esteja assistindo este vídeo na época do lançamento, no ano de 2019, nós estamos tendo a celebração dos 30 anos da derrubada do Muro de Berlim, o grande símbolo do período da Guerra Fria, no sinal da sua construção e, no caso, chegando até agora o período da sua derrubada em um movimento popular. E hoje nós vamos falar de Adeus Lenin, filme alemão que vai debater com uma série de piadas, um certo sarcasmo, a derrubada, o episódio em si, debatendo a questão da sua simbologia e a transição da divisão da Alemanha em dois países até a sua reunificação. Bora comigo? Adeus Lenin, Goodbye Lenin. Filme alemão de 2003, dirigido por Wolfgang Becker, estrelado por Daniel Brühl e Katrin Sass. O filme conta a história de Alex, um jovem que vive um drama pessoal, já que sua mãe está internada em coma. Ela foi hospitalizada após estar participando de uma manifestação em outubro de 1989 e sofrer um ataque cardíaco. Vamos entender que a mãe, Christiane, mãe de Alex, ela tem uma fervorosa participação dentro do movimento socialista da Alemanha Oriental. E ela, durante esse processo da passeata, ela passa mal, é hospitalizada e acorda do coma 8 meses depois. Se não fosse uma grande notícia, de só apenas de alegrias, por outro lado, ganha-se ali um drama novo na vida de Alex e seus familiares, porque o médico orienta ele que a saúde de sua mãe está extremamente fragilizada, o seu coração está fraco e ela não vai aguentar qualquer tipo de grande emoção, um grande choque, qualquer coisa que possa originar uma arritmia cardíaca nela e eventualmente vai ocasionar um novo ataque cardíaco, dessa vez sem volta. Situação simples? Na verdade não, porque em novembro de 1989 o Muro de Berlim foi derrubado em um movimento popular, a Alemanha Oriental ela deixa de existir e a Alemanha se reunifica, tornando-se apenas um país de sistema capitalista. Ou seja, toda aquela ideologia, a paixão, todos aqueles norteadores ideológicos que fizeram toda a vida de Christiane, eles não existem mais. Tudo aquilo na qual ela acreditava, que ela realmente dedicou a sua vida, ruiu e nós temos agora, entre aspas, a vitória do outro lado. No caso, com a formalização de uma Alemanha unificada de sistema capitalista. Alex coça a cabeça e fica imaginando como ele vai conseguir esconder de sua mãe que a Alemanha Oriental, todo o ideal da qual ela sempre lutou ao longo de toda a sua vida, ruiu e agora ela vive em um país capitalista, onde a influência do lado vindo dos Estados Unidos e das potências capitalistas ocidentais europeias está praticamente tomado dentro do país. Começa então uma sucessão de ações desesperadas, ao mesmo tempo feitas a partir de improvisações, com muitas dores de cabeça para Alex e sua família, para tentar manter a sua mãe acamada de uma forma que ela continue acreditando que a Alemanha Oriental ainda exista. Eles tentam criar uma série de teatros, por exemplo, pegando pessoas, algumas inclusive desconhecidas, para fazerem parte de um grande teatro que serve de maquiagem para esconder a verdade dela. Por exemplo, eles simulam telejornais passando no aparelho de televisão dela, onde são passadas notícias da grandiosidade da Alemanha Oriental e do sistema socialista. Eles chamam crianças para fazer cânticos nacionalistas impostos pelo governo da Alemanha e talvez a grande piada do filme, o problema que eles têm com relação ao picles, uma marca que era favorita de sua mãe ao longo de toda a vida, e a fábrica fechou com a crise da Alemanha socialista. E aí ele vai tentar dar um jeito, porque ele tem apenas os vidros, apenas as embalagens, e vai tentar pegar qualquer outra marca de picles e tentar fazer com que fique uma maquiagem para ela não perceber a real situação.
O título Adeus Lenin faz referência a uma estátua de Lenin, né? O líder da Revolução Russa em 1917, um dos criadores, né? Os pais, vamos chamar assim, dessa Rússia socialista, que originaria posteriormente a União Soviética. A estátua está sendo retirada, né, da praça da próxima casa ao apartamento onde Alex vive com sua mãe. E aí nós temos, né, de novo, uma tentativa, transparece uma situação curiosa, né, que vai para um lado mais de comédia, através de uma série de ironias, para como ele vai conseguir esconder essa verdade de sua mãe para evitar que ela tenha novamente um ataque cardíaco e venha a morrer. Caso você já tenha assistido o filme, vamos dar uns acréscimos aqui para te dar uma noção maior sobre a questão do contexto da qual o filme está lidando. Caso você ainda não tenha assistido, procure ele aqui na internet, é um filme super legal, super bacana, fácil de entender, e nós vamos dar um acréscimo aqui para tornar a sua experiência histórico-geográfica mais completa. Para entender o contexto dessa Alemanha dividida em dois países, nós precisamos entender a formação, basicamente, como aconteceu o pós-Segunda Guerra da Alemanha. A Alemanha, em 1945, ela se rende na guerra, né, exterminando o regime de Adolf Hitler, onde, entre várias outras punições, como a perda de territórios que foram obtidos a partir da expansão do nazismo, pagamento de endividamentos, nós temos uma retaliação política na qual a Alemanha vai ser fracionada em 4 pedaços, na qual os vencedores ocidentais da Segunda Guerra Mundial participarão com auxílios financeiros, mas principalmente políticos na sua reconstrução. Vamos entender, primeiro, eu destaquei vencedores ocidentais, porque o outro país vencedor da Segunda Guerra seria a China, mas ela não vai participar dentro dessa divisão territorial da Alemanha. Segundo ponto, quando eu digo que a Alemanha vai ser dividida, entendam que não é que nós estamos fazendo 4 Alemanhas. É a mesma Alemanha, só que ela vai ser fracionada, aonde os 4 vencedores ocidentais da guerra vão ter políticos, vão ter diplomatas, figuras que vão participar do processo de sua reconstrução, já que o país está quebrado por causa de 6 anos de contexto de guerra. Um pedaço pertence à Inglaterra, Reino Unido, outro à França, um aos Estados Unidos e outro à União Soviética. Caso você ainda não conheça o que vai acontecer posteriormente nessa linhagem histórica, vamos tentar brevemente simplificar o evento que vai suceder aqui com o nome Guerra Fria. Guerra Fria é o nome dado a um período de 1945 até 1991, onde politicamente nós dizemos que é um contexto de mundo bipolar, onde nós tínhamos 2 polos, 2 lados que comandavam a política e a economia global, os Estados Unidos e a União Soviética. Entendendo que quando a Segunda Guerra acabou, nós temos um contexto onde os vencedores da guerra, que foram palco dela, França, Inglaterra, eles estão totalmente quebrados. Os derrotados na guerra estão, além do próprio contexto da guerra, eles estão sendo punidos financeiramente, né, vão pagar indenizações. E nós temos apenas 2 potências que estão de pé nesse contexto, os Estados Unidos e a União Soviética, com um detalhe importante: eles seguem sistemas socioeconômicos diferentes. Os Estados Unidos capitalista, a União Soviética é socialista. Então, este é um período onde os 2 países que lutaram juntos no período da Segunda Guerra vão começar a rivalizar um com o outro por causa dessas diferenças ideológicas sobre o que seria o ideal para gerar a administração de cada um dos seus respectivos países. E eles estão passando por um processo de tentar expandir cada um o número de aliados dentro desse contexto chamado Guerra Fria. Então, o que acontece? A princípio, o plano era que a Alemanha tivesse uma administração conjunta entre os vencedores da guerra, fracionada em 4 partes, onde cada um ficaria responsabilizado por uma parte do território, mas a completude como um todo seria unitária. Mas a rivalidade que existe entre capitalistas e socialistas acaba originando o fracionamento do país em 2. E aí nós temos os 3 pedaços, vamos dizer assim, que eram administrados por países capitalistas, se separando da porção administrada pela União Soviética. E aí nós vamos ter o surgimento da Alemanha Ocidental, ou República Federativa Alemã, chamada também de Alemanha capitalista, e a Alemanha Oriental, ou República Democrática Alemã, a porção socialista.
E aí chegamos ao nosso ponto do filme, porque não foi apenas o território da Alemanha como um todo que acabou sendo fracionado. Veja na imagem que a capital Berlim, ela também foi fracionada entre os quatro, porque por ser a capital, é a grande cidade, a cidade de maior relevância que nós temos, né, pelo seu polo administrativo, pela sua relevância para o país como um todo. E o que acontece? Repare no mapa que nós temos a cidade de Berlim fracionada, portanto, assim como o restante da Alemanha, em duas partes, uma capitalista e outra socialista. A parte capitalista virou praticamente uma ilha dentro da Alemanha Oriental, porque são bairros da cidade de Berlim que são administrados pela parte da Alemanha Ocidental e principalmente está recebendo muito investimento por parte dos Estados Unidos no chamado Plano Marshall. Plano Marshall é um empréstimo que os Estados Unidos está fazendo para os países europeus capitalistas por uma questão de, reconstruí-los e ter parceiros para que dentro da lógica da capitalista de fluxo de capital tenha, compradores de seus produtos, que tenham uma fluidez de mercado, e dois, para que sirva como um mecanismo propagandista contra os socialistas. Porque a ideia é, esses lugares que estavam quebrados vão se reconstruir muito fortemente, muito velozmente, que você vai ter esses investimentos grandes. E a parte capitalista de Berlim tem um olhar específico, muito carinhoso ali, porque justamente pela sua posição geográfica enclavada, enfiada ali dentro da Alemanha Oriental, você tem este propagandismo mais forte, porque as pessoas da Alemanha Oriental vão ver, vão observar o que está acontecendo dentro dessa porção capitalista da cidade. E chegamos então no nosso episódio principal. Em 1961, a Alemanha Oriental, para evitar já uma série de tentativas de pessoas que tentavam fazer a migração da porção socialista para a capitalista, acreditando que estava numa condição estrutural, econômica melhor, eles criam um muro. Sem trocadilhos, ergue-se um muro, então a Alemanha Oriental construiu ele para cercar a parte de Berlim capitalista, para evitar a debandada de pessoas que estavam insatisfeitas com o país socialista para dentro da parte capitalista. O muro ele era fortemente vigiado, tinham snipers que ficavam posicionados para pegar eventuais tentativas de pessoas que atravessassem para o lado capitalista. Tinham algumas áreas abertas com cancelas que eram fiscalizadas por homens do governo para evitar essa debandada geral, então apenas pessoas autorizadas, no caso vindas da Alemanha capitalista, poderiam entrar dentro de Berlim capitalista. Acontece que todo este processo de debandada de pessoas querendo ir para dentro de Berlim capitalista, vai ser, vamos chamar assim, de ter um adicional, que é o decorrer do período da Guerra Fria, que vai originar uma crise dentro do regime socialista. Episódio que nós eventualmente conversaremos em outro vídeo aqui no canal. Fato é que a Alemanha Oriental começa a ter muitos problemas de falta de itens básicos, porque o seu grande parceiro financeiro, a União Soviética, está passando por uma crise também, assim como o sistema socialista nos anos 80 começa a tê-lo também. Em 1989, no mês de novembro, numa tentativa de atenuar uma série de manifestações e conseguir acessibilizar a população a alguns bens básicos, a Alemanha Oriental dá uma licença, uma permissão à população, erguendo as cancelas a partir de vistos concedidos nos seus documentos, que eles podem ir até Berlim Ocidental, Berlim capitalista, retornando posteriormente, visitando pessoas que ficaram separadas por causa do muro ou eventualmente comprando algum suprimento que esteja faltando. Mas esse episódio acaba originando uma série de muitas manifestações ufanistas por causa do fim dessa ainda apenas licença, mas aparentemente já sinalizando o fim da separação no país, e algumas pessoas começam a subir em cima do muro, uma ou outra começa a dar uma bicuda, e começou um movimento onde vou pegar um pedaço dessa caceta aqui, e começa através de ferramentas a arrancar pedaços, até que pessoas começam a trazer máquinas de uso em construção civil mesmo, e origina um movimento popular que derruba o muro de Berlim.
Essa derrubada do Muro de Berlim foi um passo, né, que posteriormente originaria a unificação da Alemanha, como acontece no filme, mais uma vez, sob regime capitalista. Onde a gente, inclusive, outra grande piada que você vai perceber no filme, em uma saia justa, que eu não vou dar o spoiler, você tem que assistir para ver como ele vai sair, onde o personagem do Alex, né, ele tá com a sua mãe acamada e na frente, né, ela mora num apartamento, na frente de sua janela, está erguendo um outdoor com a propaganda da Coca-Cola. E ela já dá aquela mãozada no peito e fala: assista e confira lá. E aí, você já conhecia o filme? Eu vou mostrar para vocês aqui um souvenir que eu ganhei, no caso da minha irmã. Né? Esta aqui é uma lasca do Muro de Berlim, que hoje é vendido como uma espécie de souvenir, de lembrança histórico-geográfica do contexto. Eu confesso que a princípio eu olhei assim, falei, caraca, mas será que o cara não pegou qualquer muro de construção aí, colocou na caixinha e tal? Mas, né, é dito que tem toda uma conferência, né, de historicidade, então, né, confiemos. Então este daqui é um pedaço original, né, do Muro de Berlim derrubado em 1989. E aí, você já conhecia? Deixe seu comentário aqui embaixo. Você já é inscrito no canal? Se inscreva no canal, aguarde o meu próximo vídeo, me siga lá no Instagram e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Beleza? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.